E aí, galera, todo mundo preparado já para a formação de hoje? Esperar um pouquinho, esperar a turma entrar. Já vai entrando aí, me avisando nos comentários se você está me ouvindo bem, se você está conseguindo enxergar tudo. Fazer que nem os blogueirinhos aí. Tá me ouvindo bem? Me avise através dos comentários. Vai comentando aí de baixo se vocês estão me ouvindo direitinho. Já vai se preparando, sentando num lugar confortável. Você tem aí alguns minutos para avisar os vizinhos. Manda lá no grupo da família, gente, a live começou. Vai avisando todo mundo aí. E a gente vai esperar só um pouquinho para começar, dar um tempinho aí para todo mundo entrar, para a gente conseguir ajustar direitinho o som, imagem, vendo se tá me ouvindo direitinho, tá dando para me ouvir bem? Tá dando para me ouvir ou preciso falar mais alto? Tá dando eco, alguma coisa? Comenta para mim aí na live se tá dando para me ouvir. Manda um joinha para mim. Tá dando para ouvir direitinho? Luiz deu um ok aí? Luiz tá olhando, Josiane. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Gabi, Larissa. Eu tô vendo o celular não, tô pegando cola com os coleguinhas. A Rubinho falou que tá ok. Robin já entrou? Então vamos começar. Robin já chegou. A gente, ok, tô ouvindo Quem bem. tem o livro já busca lá. Que aí você já vai marcando no livro suas dúvidas. A gente vai falar um pouquinho do livro Encher esses Corações do Christopher. Se você já adquiriu na nossa loja, corre lá e pega o seu. Você já ir rabiscando, papel e caneta, se quiser fazer alguma anotação. A nossa live de hoje ela vai ser mesmo uma live informativa. Então já vai se preparando, pega uma água, um café para não precisar sair de frente do celular. Para a gente já poder aproveitar o máximo possível nessa noite. E já para dar uma introdução para a galera que já está aí, a gente começa já com uma frase de São João Paulo II que diz: não tenha medo de coisa alguma ou de nada. Não tenha medo das fraquezas humanas nem dos mistérios de Deus. Eu quero de fato que essa frase já venha caindo nos nossos corações, assim. Não tenha medo de coisa alguma, nem das fraquezas humanas, nem dos mistérios de Deus. Essa frase aqui, eu acho que neste tempo de hoje ela faz um eco muito propício, um eco muito profundo dentro de nós. É uma frase que São João Paulo II proferiu que mais do que nunca ela caiu como uma luva para o momento atual. Uma frase que vou repetir mais uma vez: não tenha medo de coisa alguma ou de nada. Não tenha medo das fraquezas humanas, nem dos mistérios de Deus. É de fato um tempo para postarmos os nossos olhos naquilo que realmente importa, postarmos os nossos olhos naquilo que realmente interessa, para que nós não sejamos sufocados e vencidos pelo medo, pelo pânico, pelas nossas angústias. Deus ele tem muito para fazer por nós. Deus ele tem muito para revelar-se a nós na noite de hoje. E o meu convite já de agora é que você possa dar essa abertura para Deus, dar essa chance para Deus poder se revelar para você. E aí, antes da gente começar, eu já vou explicar um pouquinho o que a gente está fazendo hoje. Todos os meses aqui na Casa da Comunidade, na Bernardo Alves Costa, no São Geraldo, fica o convite aí para depois da pandemia você vir nos conhecer. A gente tem as formações mensais, que são assuntos relacionados à igreja, à natureza humana e tantas questões profundas. Enquanto carisma, enquanto comunidade, a gente acredita que a formação ela é de fundamental importância. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. E a Sagrada Escritura ela vai dizer que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Então, a gente tem como apostolado a formação. E a formação de uma forma mais profunda. Uma formação que mais do que te prepara para fazer as coisas, te prepara para ser. Te prepara para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um católico melhor, um filho de Deus muito melhor. Então é uma formação que de fato possa
participar deste formar novo. Então, é o nosso apostolado, faz parte do nosso carisma. E aí, este mês, infelizmente, a gente não consegue se reunir, a gente não consegue estar presente fisicamente, mas nós decidimos manter a formação mensal de toda segunda, terça-feira e fazer ela online. Se Deus quiser, no mês que vem, a gente volta às formações presenciais normalmente. A gente volta a estar junto, a poder rezar junto, a poder estarmos juntos. Esse estar junto que diz tanto sobre aquilo que nós somos. E que a gente vai também falar um pouquinho disso hoje. Só para conferir, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá bom o áudio? Vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou falando? Ou você precisa aproximar o celular? Conta para mim aqui no comentário como é que tá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Manda um joinha para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou tá fazendo eco? Tá dando para ouvir direitinho? Comenta para mim. Tá direitinho aí? Tô pegando cola aqui com os irmãozinhos de comunidade. Tá dando para me ouvir bem? Ótimo. Então, o restante do pessoal vai entrando aí. Eu quero fazer alguns combinados no início dessa live. A gente vai terminar aí antes de 1 hora, né? Para o Instagram não nos derrubar. E o que eu quero combinar? Se der tempo, eu vou responder as perguntas que surgirem na live mesmo. Se não der tempo, pode mandar suas perguntas mesmo assim, que a gente vai responder nos stories da comunidade. Então pode mandar suas perguntas aqui nos comentários dessa live ou no inbox mesmo. Nos chama no privado. Às vezes é uma pergunta que você não quer, que você tem uma certa vergonha. Você pode mandar lá que eu vou responder todas as perguntas que nós recebermos. E aí eu não vou expor o nome, eu não vou expor nada disso, né? A não ser que seja comentário aberto. Mas comenta aí, vai perguntando, porque assim, é muito conteúdo, um tempo bem curtinho. Então eu vou fazer o possível para passar o máximo que a gente puder, mas já vai anotando, já vai perguntando aí, combinado? Então vamos começar propriamente no tema. Hoje o tema da nossa formação, ele é afetividade, sexualidade, a vida em 3D. Basicamente, o conteúdo da formação de hoje é o livro Enchei Estes Corações, do Christopher West. Para quem não conhece esse livro, ele é um dos 3 livros de iniciação da teologia do corpo de São João Paulo II, meu santo de devoção, que a gente comemorou recentemente 15 anos de morada no céu. São João Paulo II, ele deixou para nós um conjunto de catequeses que ele mesmo atribuiu o nome de teologia do corpo. Foram 5 anos proferindo as catequeses, e aí esse ensino, que ele não é uma novidade daquilo que a igreja ensina, mas ele é uma novidade na forma de expressar aquilo que a igreja ensina. João Paulo II, ele conseguiu fazer uma leitura extraordinária da afetividade humana, da sexualidade humana e daquilo que Deus deseja de nós através de tudo isso. E esse ensinamento todo é a teologia do corpo de João Paulo II. Só que esse conteúdo ele é muito denso. Então, Christopher, o que ele fez? Ele é um americano e ele pegou todo este conteúdo, ele estuda a teologia do corpo desde 93 e aí ele diluiu para facilitar o nosso entendimento. E aí, fruto desse exercício, nasceu o Enchei Esses Corações, e daqui a pouco eu mostro os outros livros, mas é o Teologia do Corpo para Principiantes, No Coração do Evangelho e Boas Novas sobre o Sexo e o Matrimônio. Então são 4 livros que o Christopher tem, que a gente já tem traduzidos, e hoje a gente escolheu começar pelo que é o início mesmo do entendimento, que é Enchei Esses Corações, que é o inicinho para a gente entender. E é dele que eu vou falar um pouquinho hoje. Só para conferir, tá tranquilo aí? Tá transmitindo bem? Pergunta se o pessoal tá lendo. Na verdade, tá dando para ver, gente? Me responde aí. Na verdade, ler necessariamente não, porque a gente vai entender o que vai acontecer aqui. Mas tá dando para ver o quadro? Eu vou precisar comunicar com vocês com algumas imagens aqui. Comenta aí para mim se tá dando para ouvir. Tá dando para ver. E aí, a gente vai falar hoje, baseado nesse livro, do tema que eu comentei,
que é afetividade e sexualidade, a vida em 3D. E aí você vai me perguntar assim, Carol, mas a vida em 3D, do que você está falando? Hoje a gente vai falar exatamente do 3D, do sentido da nossa vida. Eu quero te convidar a fechar um minutinho os seus olhos. Queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos aí aonde você está. E de olhos fechados, eu queria que você pensasse sobre qual é o sentido da sua vida. Não precisa me ver, precisa só me escutar agora. Qual que é o real sentido da sua vida? Você consegue olhar para a sua vida e responder minha pergunta? O que eu percebi? Por que eu escolhi essa frase que a gente começou hoje? Nesse tempo de coronavírus, e nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, tem sido um tempo em que a gente tem tirou tudo, tirou todos os nossos adereços. Tirou o trabalho, tirou a faculdade, tirou a academia, tirou as coisas que a gente faz, tirou o dinheiro, né? Tem muita gente sem dinheiro, inclusive a gente está sem dinheiro. A gente perdeu um monte de coisa. E a gente perdeu um monte de coisa que são coisas que nós dedicamos toda a nossa vida. A gente trabalha o dia inteiro, a gente estuda à noite, a gente faz um monte de coisa, a gente faz faculdade justamente para poder ter mais dinheiro e poder comprar as coisas que a gente gosta e comer aquilo que a gente gosta e viajar para onde a gente gosta e satisfazer vários prazeres. E aí a gente se depara com um momento em que tira tudo. Eu estou em casa sem nada para fazer. Esse movimento de estar em casa sem nada para fazer, ele tem enlouquecido muitas pessoas. Eu conheço vários amigos meus que deram uma surtadinha. Eu até dei uma surtadinha. Porque assim, foi abrupto. E o que a gente, muitos corações se depararam? Com um vazio interior ensurdecedor. O nosso ativismo, o nosso fazer coisas e fazer coisas e fazer coisas e fazer coisas, ele tem se resumido num desejo desesperado de preencher o vazio interior que existe em nós. Eu preencho ele com pessoas, eu preencho ele com coisas, eu preencho ele com o meu trabalho, eu preencho ele com várias coisas. E aí quando essas coisas me são tiradas, só resta o vazio. Um vazio que existe dentro de nós. Só que qual é o problema? A gente tem direcionado esse vazio, ou melhor, a gente tem tentado preencher este vazio pelo motivo errado e pelas coisas erradas. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu pedi para você poder refletir sobre o sentido da sua vida. Foi essa a pergunta que eu te fiz. Porque eu sei que muita gente, ao ouvir eu fazer essa pergunta, não é capaz de responder. E sabe por que não é capaz de responder? Porque tem limitado a vida a uma vida passageira e transitória. Hoje a gente vai falar de 3 Ds. Que aí a gente vai, vocês vão conseguir entender o raciocínio que eu estou construindo, tá? Não desespera ainda não. A gente vai falar de 3 Ds. Tá dando para ver aqui? Não dá para ver, Matheus? Vou desenhar e vou ler para vocês o que eu coloquei. Os 3 Ds que a gente vai falar hoje é sobre desejo, desígnio e destino. Se tiver com caneta e papel, anota para mim. A gente vai falar de 3 Ds. Desejo, desígnio e destino. Os 3 Ds que nós vamos falar hoje. E aí vocês vão entender por que esses 3 Ds vão abrir a sua cabeça para entender o sentido real da sua vida. O tema da live, ele chama afetividade e sexualidade. Não dá pra ver nada. No tema da afetividade e sexualidade, a gente tem a primeira palavrinha. Por que eu coloquei essa introdução antes? A primeira palavrinha dos 3 Ds que a gente tem, que é
desejo, destino e desígnio. O que é o desejo? E aí eu vou pegar a definição que o Christopher coloca no livro, que ele fala assim, peraí, deixa eu achar. Não dá pra ver nada. Desejo, um anseio expressamente sentido por algo que promete preencher um vazio, uma aspiração por aquilo que promete satisfação mediante a sua obtenção. Do latim desidare, ansiar, desejar, esperar, ter expectativa. Desejo é o primeiro D ilegal que existe em nós. E aí eu vou fazer uma analogia do que o Christopher faz no livro para a gente entender melhor o que são essas três coisas. E aí eu vou explicar o que o Christopher está dizendo sobre desejo, sobre destino e sobre desígnio. Vou desenhar aqui e se não dá para ver, a gente aproxima um pouquinho o telefone. A gente tem nós. É como se nós fôssemos um foguete espacial. O Luiz me ensinou mais cedo um foguete, eu vou ver se eu consigo copiar. Luiz, não me xinga. Que eu acho que não vai dar para fazer bonitinho igual você fez, não. Tô tentando, hein? Dá pra ver? Vocês estão vendo aqui o meu foguete? Tá dando pra ver o foguete? Que é porque a gente chega de celular perto. A gente tem é como se nós fôssemos um foguete. Um foguete espacial mesmo. Imagina um foguete que vai viajar para a Lua. Nós somos esse foguete espacial. Para viajar para a Lua, e aí eu vou colocar aqui a Lua, bem grandona. Para chegar à Lua, no dia em que vamos voltar lá atrás, no tempo em que o homem pisou na Lua. Para chegar na Lua, eles precisavam de uma rota, concorda? Não era tipo uma viagem de Sete Lagoas para Belo Horizonte pela 040, que é uma estrada única que vai daqui para lá. Não é bem esse o caminho. A ida para a Lua requer um monte de coisa. E aí eles precisavam considerar o combustível que ia ser usado, concorda? A rota e o destino. Aonde eu quero chegar. O que é essa ilustração? E como é que isso se encaixa os 3 Ds? Nós somos o foguete. Então eu vou pôr aqui. Eu sou o foguete. O combustível que eu vou usar nesse foguete é o desejo. O combustível do foguete é o desejo. A roda, o caminho que o foguete vai fazer é o desígnio. E a Lua, onde eu preciso chegar, é o destino. São os 3 Ds que a gente vai ter hoje. O combustível do foguete é o desejo. A rota que eu vou fazer é o desígnio. E o lugar onde eu quero chegar é o meu destino. Para isso aqui, e aí, dá pra gente chegar mais pertinho só para ver aqui? Pedindo ajuda aqui pro Matheus, meu assistente. Só para ver rapidinho aqui o desenho, tá dando para ver? Vira aí, Matheus. Desejo, desígnio e destino. Eu quero muito que esse desenho fique preso da sua cabeça. Porque quando eu explicar o que está tratando aqui, você vai entender. E aí toda vez que você lembrar disso, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Deu para ver direitinho? O foguete é você, o desejo é o combustível que você vai colocar, o desígnio é a rota e o destino eu vou contar. Bota lá, Matheus. Quando a gente olha para nós, seres humanos, quando nós olhamos para quem nós somos, independente da nossa fé, independente de olharmos para a nossa crença num Deus que nos criou, é inegável, é impossível de negar que nós fomos criados para os outros. Nós fomos criados para a comunhão de pessoas. Quando a gente
natureza, nós vemos, por exemplo, diversos animais que para procriar a espécie, eles não precisam de nada, eles precisam deles mesmos. Eles mesmos são capazes de se multiplicar. Nós, seres humanos, nós obrigatoriamente precisamos de outro. Nós só conseguimos perpetuar a espécie, nós só conseguimos nos manter quando nós criamos comunhão. E aí eu não estou falando só da questão da procriação, de filhos, de tudo mais, mas num todo. Olha para a sua vida e pensa se você não tivesse ninguém, absolutamente ninguém. Pensa num dia de manhã quando você acorda. Você teve alguém que plantou o trigo, que colheu o trigo, que fez o pão, que às vezes, no caso das pessoas que ainda não trabalham, tiveram seus pais que trabalharam, ganharam dinheiro e compraram o pão para você comer café. Você tem aí um monte de coisa e um monte de gente que precisou existir para que de fato a sua vida se dê. Então é inegável para nós que nós somos feitos para a comunhão. E aí quando eu olho para isso, desculpa gente, desconcentrei, estou dando recado aqui. Não tem problema não estar vendo o quadro, eu só precisava que guardasse a imagem, não tem problema não. Voltando, desculpa. Quando eu olho para a dimensão da nossa fé, nós, enquanto cristãos católicos, sabemos que nós fomos criados do transbordado amor de Deus. Deus, ele nos amou de tal forma, de uma forma tão particular e única, que nós somos este transbordar de amor de Deus. Deus, ele é tanto amor que ele transborda. E quando Deus transborda amor e cria a cada um de nós, ele imprime em nós a sua identidade. Quando a gente vai lá em Gênesis, Deus cria tudo e ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus nos faz num transbordar. Deus nos faz num movimento de doação. Esse é o primeiro conceito que precisa estar gravado em nós. E aí eu quero apelar para a sua experiência, para provar isso que eu estou dizendo. Existe em nós um desejo profundo de comunhão. Lembra lá da quarta série, sei lá, até antes, quando a gente está na escola, a clássica musiquinha é tá namorando, tá namorando. Quem nunca ouviu? Quem nunca experimentou isso? Já desde pequenininho. Criança nem sabe o que é namorar. Eu lembro da minha sobrinha dizer: ai tia, criança não namora. Ela não faz ideia do que ela está dizendo, mas é verdade, criança não namora. Mas isso já demonstra o quanto está em nós um desejo sincero de nos doarmos, de sermos comunhão. Há dentro de nós um impulso que nos lança em direção às outras pessoas, seja para fazer amigos, seja para criar comunhão. E aí a gente se reúne de todas as formas. A gente se reúne em clube de leitura, a gente se reúne em clube de futebol, a gente se reúne em colecionadores, a gente se reúne em comunidade, congregação religiosa, né? Em comunidades como são a nossa. Nós nos juntamos, os seres humanos, eles se juntam. E a prova disso, do quanto isso nos angustia, é esse momento hoje do coronavírus. Nós somos obrigados a nos isolarmos. Olha quanto nós sofremos. Olha quanto dói em nós. Dói em nós porque nós fomos criados para a comunhão. Nós somos criados para algo maior, para algo mais, para nos doarmos, para amarmos. E aí quando eu digo que nós somos criados para amarmos, eu não estou dizendo desse sentimentozinho. Isso eu preciso que fique separado dentro do seu entendimento, dentro da sua cabeça. Eu não estou falando de sentimento bom. Entende? E acompanha comigo o raciocínio. Pensa numa mãe, quando ela tem um bebê. Ela ama muito esse filho, ela ama muito essa criança. Se você puder, imagina você, sua mãe, você quando era bebê. E aí a mãe acorda de madrugada porque a criança chora. E tem crianças que mamam 3 vezes na noite. Ela tem que acordar à noite com sono, cansada, para dar de mamar para aquela criança, para alimentar, para trocar fralda, para às vezes tratar uma cólica. Concorda que não é nada confortável para a mãe? Não é
bom para a mãe, é bom para o bebê, mas não é bom para a mãe. A mãe não é agradável o sentimento dela perder noite de sono para cuidar. Mas isso não quer dizer que não seja amor, muito pelo contrário. O amor da mãe, ele se faz em gestos concretos de doação. O amor da mãe se realiza em gestos concretos de sacrifício, inclusive. Então, quando eu digo que nós somos criados para o amor, nós somos criados para o amor verdadeiro. Para o amor que é sacrifício, para o amor que é doação, para o amor que requer gestos concretos e não sentimentos em mim. É para esse amor que nós fomos criados. E há impresso dentro de nós esse primeiro E, vou esquecer o desenho, esse primeiro D, esse primeiro D dos três que a gente vai tratar, que é o D de desejo. Há dentro de nós um desejo. E aí eu não estou falando só da dimensão do desejo sexual, embora ele é o mais fácil de ser enxergado, de ser pego dentro de nós. Mas dentro de nós há um desejo de ser melhor, um desejo de conseguir um emprego, um desejo de ser médico, um desejo de ter dinheiro, um desejo de ser um cantor famoso, um desejo sexual também. Há dentro de nós o desejo. O desejo é este combustível, é esse combustível que me impulsiona, é isso que me move, é isso que me empurra, é isso que me lança. Esse é o desejo. Só que aí está o ponto. Por que hoje a gente vive um estado de caos muito profundo? Primeiro, porque a gente não entendeu o real sentido, o real significado do amor. A gente confunde prazer e amor. Prazer é aquilo que é bom. E o prazer não sacia o vazio da nossa alma. O prazer ele é passageiro. Na mesma velocidade que você o tem, você o perde. É só se lembrar do prazer de comer um pudim. Eu amo pudim. No mesmo instante que você come outro pedaço, que já passou o prazer daquele pedaço de pudim. O prazer ele é passageiro. O amor ele é permanente. Tanto que a gente vai dimensionar o amor de verdade é o amor que sacrifica e que fica. Hoje nós vivemos esse vazio porque a gente confunde duas coisas. A gente confunde o sentido real do amor e a gente confunde o sentido real do desejo que está em nós. Os desejos, e aí eu estou falando de todos eles, de qualquer dimensão que ele se manifeste, seja um desejo sexual, seja um desejo nas diversas formas, o desejo, ele é esse combustível que nos impulsiona. Só que qual que é o problema? É como se a gente pegasse esse foguete e direcionasse ele para os nossos pés. Isso Christopher vai dizer no livro. É como se eu pegasse um foguete que foi criado para ir para a Lua, que foi criado para algo muito mais além do que a minha capacidade é capaz de ver e de entender. Eu pego esse foguete e miro ele para os meus pés. É isso que a gente faz quando a gente direciona para o lugar errado o desejo que é em nós. É aí que a gente tem, por exemplo, o vício do alcoolismo. A gente tem tantas famílias destruídas pelo adultério. A gente tem tantos jovens machucados, destruídos pela pornografia, pela masturbação, pelo sentimento de ser tratado como um objeto, como uma coisa. Tantas meninas que se sentem usadas, que não confiam nos homens, que acham que homem nenhum no mundo presta. Essa é a frase mais clássica no meio das mulheres da nossa geração. Mas homem não presta mesmo. Quantas vezes nós já escutamos isso até das nossas pais mesmo, das nossas mães? Isso porque nós direcionamos o nosso desejo para o lugar errado. E aí, quando eu olho para o primeiro D de desejo, eu preciso entender que Deus, quando Ele colocou em nós estes desejos, Ele colocou com um objetivo muito maior. Quando Deus criou cada um de nós, quando Deus colocou cada homem sobre a terra, Ele nos colocou para a eternidade. Nós, enquanto cristãos católicos, nós não cremos que a vida se resume a essa vida. Nós sabemos que Deus, Ele preparou algo muito maior para nós. E aí é muito oportuno esse tema, logo depois da Semana Santa, porque na Semana Santa nós proclamamos exatamente a ressurreição de Cristo. E mais para frente a gente vai proclamar a ascensão dele aos céus. Cristo que vive eternamente na glória junto do Pai.
É essa a vida que nos espera. É para isso que você foi criado. Este é o sentido da sua vida. Você foi criado para a eternidade com Deus. Você foi criado... Não, pode deixar eu dizer. Você foi criado para a eternidade com Deus. Isso é muito forte. Quando eu olho para os 3Ds, eu preciso entender que o desejo que há em nós tem um desígnio, tem um plano, tem uma rota. E essa rota, ela tem por objetivo me levar para o destino que é o céu. Me levar para uma vida eterna. Entende? E aí, qual é muitas vezes o nosso problema? A gente tem uma visão muito deturpada do céu. A gente tem uma visão muito distorcida. Todos os prazeres que nós podemos experimentar na Terra de forma ordenada, elas são uma amostra grátis daquilo que Deus reserva para nós na eternidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Talvez você tenha ouvido dentro da própria igreja uma postura negativa e pessimista em relação aos nossos desejos. Isso não é o que a igreja nos ensina. Isso não é o real daquilo que Deus reserva para nós. Muitíssimo pelo contrário. Santa Teresinha, ela vai dizer que Deus não coloca dentro de nós desejos irrealizáveis. Só que quando nós escutamos essa frase, nós temos um entendimento tão pobre, tão medíocre, de achar que Deus está falando do carro que eu quero comprar, da casa que eu quero comprar, do diploma que eu quero ter e de tudo isso. Mas não é disso. Quando Teresinha vai dizer que Deus não coloca desejos irrealizáveis no nosso coração, Teresinha está dizendo que os desejos de felicidade plena, de realização plena, de tantos desejos de felicidade, eu acho que esse é o maior desejo que grita dentro de nós, é de felicidade. Ele é um desejo de Deus. Ele é um desejo por Deus. Ele é um desejo que Deus coloca em nós para que nós desejemos a Ele, para que nós desejemos a plenitude dEle, a glória dEle, estarmos face a face. Foi para isso que nós somos criados. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, tudo aquilo que nós somos capazes de realizar, ele precisa fazer sentido diante da morte. Ele precisa fazer sentido diante da minha morte. Eu preciso olhar para isso e confrontar com a minha morte. O tipo de filho que eu tenho sido, o tipo de namorado que eu tenho sido, no meu namoro. No meu namoro, frente à eternidade, qual é o sentido? O que eu estou deixando? O que eu vou marcar? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer? Se tiver difícil, comentem para mim. Vai me perguntando, vai falando. Mas vocês estão... O que a nossa afetividade está dizendo? A nossa afetividade, ela grita pelo desejo que a nossa alma tem de Deus. Vai dizer o salmista, como a corça suspira pelas correntes das águas, minha alma suspira por ti, ó meu Deus. A sua alma grita. E ela grita tão alto que nesse momento de coronavírus, que todas as distrações são retiradas de nós, fica o vazio. Fica a angústia, fica a tristeza, fica a falta de sentido. Porque diante da morte eu olho para tudo aquilo que eu sou, para tudo aquilo que eu fiz, e as coisas não fazem muito sentido. E eu não sei definir se realmente valeu a pena, sabe? Mas por que essa dúvida surge? Porque eu não fui capaz de direcionar os desejos que existem em mim para o lugar certo. E quando eu estou dizendo isso, meus queridos, eu não estou falando que é uma tarefa fácil. Eu sei que não é. Muitíssimo pelo contrário. Eu sei que muitos corações estão ouvindo o que eu estou dizendo e pensando assim, gente, mas eu não estou entendendo nada que essa menina está falando. Calma, calma. Porque mais do que o nosso desejo de conhecer, existe um desejo de Deus de se revelar a nós. Existe um desejo sincero de Deus de fazer-se conhecer, de fazer-se conhecido, de se revelar. São João Paulo II, a carne se faz homem para ensinar o homem a ser homem novamente. Deus, ele se faz carne para redimir a nossa carne e dar um sentido de vida nova. No credo apostólico nós professamos, creio na ressurreição da carne. Nós somos este todo muitas vezes de desordem, mas a desordem só
todas as coisas. Se a gente pensa numa lâmpada, imagina se a lâmpada resolvesse ser o que ela quiser. Se a lâmpada resolvesse ser um serrote. Eu não acho que ia dar certo. Eu acho que na primeira tentativa de serrar uma madeira, ela ia se quebrar. E aí eu não estou comparando uma pessoa com um objeto, não é isso. Muito ao contrário, eu desejo o oposto disso, mas é só para você entender a analogia. Deus, ele é o único capaz de dizer de fato para que somos criados. Ele é o inventor do homem. Foi ele que te fez. Pensa de mim. Que foi Deus que pensou na hora de fazer ela. Deus que pensou em cada um de nós. Então é nele que estão as respostas daquilo que requer. E aí eu volto no segundo D, que é desígnio, que é este mapa. Deus, ele imprimiu em nós o mapa do caminho. Ele imprimiu em nós do como nós vamos para a eternidade. Que está impresso na nossa sexualidade. O meu ser mulher, a forma com que eu penso, a forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu me realizo, a forma com que eu me relaciono com os outros. Isso tudo fala daquilo que eu sou e do caminho que eu vou percorrer em direção aos profundos. A minha vocação enquanto celibatária, a minha vocação enquanto matrimônio, elas são este caminho em direção ao destino que Deus me reservou, que é a eternidade. A sua sexualidade, ela... Só que eu preciso olhar para mim mesmo, eu preciso olhar para tudo aquilo que eu sou, na minha totalidade da minha afetividade, na minha totalidade da minha sexualidade, à luz do Evangelho, do entendimento de Deus para isso. Porque Deus nos fez no nosso todo, em cada detalhe que há em nós. Nós somos feitos para Deus, por Deus. Então é com Deus que a gente vai conseguir nos entendermos, nos conhecermos de verdade. Ordenarmos estas paixões desordenadas, estes desejos desordenados que existem em nós. Vai ser a luz do Senhor, com a ajuda da graça de Deus, que nós seremos capazes de ordenar em nós todos estes desejos. Esse desejo enlouquecedor que a gente tem de ter alguém. Quantas besteiras a gente vê as pessoas que matam por amor, entre muitas aspas, num desejo de posse do outro. Isso manifesta a distorção da verdade de Deus em nós, do sentido de doar-se, de ser para os outros. Deus tem muito mais para dizer a nosso respeito do que nós somos capazes hoje de nos colocarmos para compreender. Hoje, nessa noite, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu quero deixar desde já, acho que a gente já está com o tempo apertado. Eu quero deixar primeiro o convite, deixar para você um desafio particular. Eu quero te convidar a dar uma chance para Deus. Dar uma chance para Deus explicar para você de fato quem você é. De fato, qual é o seu destino. E fazer brotar no seu coração de uma forma imensa um desejo tão grande por Ele, que você jamais vai ser capaz de viver em outro lugar. Jamais vai ser capaz de viver diante de outro alguém. Dá uma chance, é tudo que Ele precisa. Quando eu rezava para essa formação de hoje, o que Deus mais colocava no meu coração era o desejo dele de se revelar. Era este desejo de se mostrar, de preencher esse vazio que eu sei que está dentro de você, que eu sei que está. O Senhor sabe que existe dentro do coração humano um vazio do tamanho exato de Deus. É do tamanho certinho de Deus. Mas você precisa deixar que Deus faça morada e caiba nesse espaço, que caiba nesse vazio. E para que você entenda um pouquinho disso tudo que eu estou dizendo, eu vou repassar desejo, desígnio e destino. Deus colocou em nós os desejos para que estes desejos apontassem o céu, apontassem a eternidade. Os desejos que há em nós, eles não foram colocados para que nós desejássemos o que é passageiro, o que é transitório. Não foi para isso. Deus colocou os desejos em nós para ser
ser este combustível que pega o foguete que sou eu e me lança em direção a Deus. O nosso destino último é o céu, é a eternidade, é a glória, a felicidade perfeita. É diante do céu que o sofrimento faz sentido, que o sofrimento ele me purifica para a eternidade, ele me prepara para aquilo que é eterno. Eu só sofro porque ainda existem coisas em mim que precisam ser mudadas. Eu preciso ser menos egoísta, eu preciso ser menos caprichoso, eu preciso ser menos apegado a tantas coisas. E este desígnio, este plano de salvação, essa rota, esse como chegar, que está impresso no meu ser mulher. Quanto mais mulher eu sou, quanto mais feminina eu sou, e aí no caso de você homem, quanto mais homem você é, quanto mais másculo você é, quanto mais autêntico você é, mais você consegue caminhar em direção a essa eternidade de Deus. E aí você pode pensar assim, mas Carol, eu não faço nem ideia de como fazer esse caminho. E aí eu já vou te responder. Então cola aqui com a gente. Cola aqui que o nosso carisma é justamente restabelecer a identidade original. É para isso que Deus nos levantou. Um carisma, ele nasce da necessidade da igreja. E Deus enxergou a necessidade de restabelecer a nossa identidade pessoal, de filho amado de Deus, de configuração com Cristo, de homem e mulher. Para isso Deus levanta o nosso carisma. E são essas as formações que nós vamos oferecer. É esse caminho que eu desejo. Então fica aqui com a gente. A gente tem muito caminho pela frente. A gente tem muito aprendizado. A gente tem muito que aprender junto. Então fica com a gente, que da própria teologia do corpo, tem uma vastidão de coisa para a gente aprender ainda. Eu vou conseguir explicar melhor de forma mais prática, mais concisa, aquilo que são os nossos conceitos mais práticos mesmo. De Carol, como que eu ordeno? Como que eu ordeno minhas paixões? Como que eu ordeno meus desejos? Como é que eu ordeno essas coisas todas que estão dentro de mim, que eu sei que às vezes é um vulcão de coisas. Isso tudo a gente vai conseguir juntos aprender daquilo que a mãe igreja, que a Santa Igreja tem para nos ensinar. Nós temos aí a graça de pertencer a uma igreja que é uma mãe maravilhosa, que tem respostas para todas as angústias dos seus filhos e tem os melhores caminhos. E é no seio dessa mãe que nós vamos ser nutridos, que nós vamos ser alimentados da verdade. Duas passagens que eu já quero deixar para fazer com o seu coração. Vocês vão até rir, porque são sempre as minhas passagens. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Nós conheceremos o Senhor como caminho, verdade e vida. À luz da doutrina da igreja, à luz da sagrada tradição, do sagrado magistério, da sagrada escritura. É ali que nós vamos encontrar todas as respostas. E para encerrar, relação a Deus, a gente tem quantos minutinhos aí? Acho que a gente tem 5 minutos. Reforço, deixa aqui seus comentários, deixa aqui seu like. Conta pra gente como que foi essa formação. É a primeira vez que a gente faz online, então me perdoem se não tiver dado certo, tá? Por favor, me perdoem. Eu entendo melhor com a gente. Então, comenta aqui. Deixe suas perguntas, deixe suas dúvidas. Se você preferir, pode mandar inbox. Eu vou pessoalmente responder cada uma das dúvidas que forem enviadas. Eu me comprometo com todo mundo que está aqui com a gente, que a gente vai responder todas as perguntas. Já fica ligado para as próximas formações. A gente vai ter muito assunto pela frente. A gente tem muito conteúdo para passar. Então fica com a gente. Conto com as orações de todo mundo. A gente está passando aí por um momento muito duro, que é esse momento de pandemia. E aí a gente é uma comunidade que vive da providência. Então, conto com as suas orações e com a sua ajuda. Acabou? Ou só travou? Não, tá travado. Vai travar. Ai meu Deus, travou. Voltou. Voltou? Voltei, gente. Confere aí. Voltei? Tô travado ainda. Voltou? Calma que voltou. Então, vou terminar. É só isso. Eu queria agradecer, reforçar mais uma vez que a gente é uma comunidade que vive da providência. Então, se você quiser nos ajudar
Toda ajuda é muito bem-vinda. Nos ajudar com doações e com as suas orações. Essa é a parte mais importante. Lembre-se de se colocar diante de Deus. Porque nós nos colocamos todos os dias por cada um de vocês. Nós nos lembramos de apresentar ao Senhor as intenções, as necessidades de cada coração. E para encerrar, eu queria que você fechasse os seus olhos um minutinho. Eu queria rogar pela Virgem Imaculada, pela Senhora das Dores, pela Nossa Senhora de Fátima. Ela que sonhou, que gestou, que preparou todo esse conteúdo que é a teologia do corpo. Foi ela que plantou a sementinha no coração de São João Paulo II, eu não tenho dúvida. Eu quero rogar nesta noite que ela seja essa mãe a estender sobre a sua vida e rogar a Deus por ela. Rogar a Deus pelas suas intenções, pelas suas necessidades, pelas suas angústias, pelos seus sofrimentos. E que ela possa preencher em você aquilo que faltou hoje, aquilo que faltou na live de hoje. Que o Senhor possa preencher o seu coração pela intercessão da Virgem Maria e saciar todas as dores, todos os anseios, todas as angústias. Amém? Beijo enorme. Esqueci de me apresentar no início da live. Beijão, Carolina, missionária da comunidade. Tem uma pergunta. Vocês estão falando aqui que tem uma pergunta? Um jovem da agência Carta pra você quer namorar com ele. Ridículo. Pois é, gente, o jovem da agência Gaúcha está comentando aqui é o meu namorado, inclusive. Então, pois é, eu acho que eu vou precisar dar um sim pra ele.